pessoal, tudo bem? Vamos para a última parte agora da Teoria Geral da Administração, a nossa aula 3 de Noções de Administração. Vamos lá. Administração como ciência. O ponto de partida dos autores da teoria clássica é o estudo científico da administração, substituindo o empirismo e a improvisação por técnicas científicas. Pretendia-se elaborar uma ciência da administração. Fayol defendia a necessidade de um ensino organizado e metódico da administração, de caráter geral, para formar administradores. Em sua época, essa ideia era uma novidade, né? Vamos pro próximo. Teoria da organização. A teoria clássica concebe a organização como se fosse uma estrutura. Essa maneira de conceber a estrutura organizacional é influenciada pelas concepções antigas de organização, como a organização militar e eclesiástica da igreja, né, por exemplo. Tradicionais, rígidas e hierarquizadas. Para Mooney, Urwig e Fayol, a organização militar é um modelo de comportamento administrativo. Então seria algo parecido com a organização militar. Tá? Assim, a preocupação com a estrutura da organização marca a essência da teoria clássica. A teoria clássica concebe a organização em termos de estrutura, forma e disposição das partes que a constituem, além do interrelacionamento entre as partes. A estrutura organizacional constitui uma cadeia de comando ou cadeia de escalar, ou ainda uma linha de autoridade que interliga as posições da organização. Tá? Então, para a teoria clássica, a estrutura organizacional é analisada de cima para baixo, da direção para a execução, e do todo para as partes, da síntese para a análise, ao contrário da abordagem da administração científica. Certo? Divisão do trabalho e especialização. Enquanto a administração científica se preocupava com a divisão do trabalho nos níveis dos órgãos que compõem a organização, isso é, com os departamentos, divisões, seções, unidades, etc., para a teoria clássica, a divisão do trabalho pode dar-se em duas direções. Então, a saber, vamos ver quais são as duas direções agora. Vertical. Segundo os níveis de autoridade e responsabilidade, define os escalões da organização que detém diferentes níveis de autoridade. Em toda organização há uma escala hierárquica de autoridade, princípio escalar ou cadeia escalar. Né? Daí a denominação autoridade de linha para significar a autoridade de comando superior sobre um subordinado. Então essa linha assim, né? Do superior para o subordinado. Vertical. E horizontal, no mesmo nível hierárquico de cada departamento ou seção, passa a ser responsável por uma atividade específica e própria. A divisão do trabalho no sentido horizontal, que assegura homogeneidade e equilíbrio, é chamada de departamentalização. Oferece a especialização horizontal da organização. Então, se divide assim, né, o trabalho, todos de mesmo nível, dividindo o trabalho para que as coisas funcionem. Diferente do vertical, que é de cima para baixo, jogando o serviço. Né? A homogeneidade na organização é obtida quando são reunidos na mesma unidade todos os que estiverem executando o mesmo trabalho pelo mesmo processo para a mesma clientela, no mesmo lugar. Qualquer desses fatores proporciona respectivamente departamentalização por função, por processo, por clientela ou por localização geográfica. Certinho? Próximo então. Coordenação. Para Fayol, a coordenação é a reunião, a unificação e a harmonização de toda atividade e esforço, enquanto para Gulick, se a subdivisão do trabalho é indispensável, a coordenação é obrigatória. Para Mooney, a coordenação é a distribuição ordenada do esforço do grupo a fim de obter unidade de ação para a consecução de um fio comum. A coordenação deve ser baseada em uma real comunhão de interesses. A pressuposição básica era de que quanto maior a organização e maior a divisão do trabalho, tanto maior será a necessidade de coordenação para assegurar a eficiência da organização como um todo. É aquela ideia da engrenagem, né, pessoal? Está todo trabalhando em prol da mesma coisa, né, tudo de forma coordenada. Se uma engrenagem daquelas falhar, todo o trabalho se perde. Então, a coordenação é fundamental para que uma empresa ande. Né? Próximo. Elementos da administração. Para Urwig, os elementos da administração são investigação, previsão, planejamento, organização, coordenação, comando e controle. Já para Luther Gulick, considerado o autor mais erudito da teoria clássica, propõe-se 7 elementos da administração: planejamento, organização, assessoria, direção, informação e orçamento. Né? As palavras em inglês, se vocês quiserem ler, pode ler, eu não vou.
Princípios da administração. Para os autores clássicos, não basta enunciar os elementos da administração que servem como base para as funções do administrador. É preciso ir além e estabelecer as condições e normas dentro das quais as funções dos administradores deverão ser aplicadas ou desenvolvidas. Né? Devem ser aplicadas ou desenvolvidas. O administrador deve obedecer às normas e às regras de comportamento, isso é, aos princípios gerais que permitem desempenhar as funções de planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar. Daí, os princípios gerais da administração, tomados como normas capazes de resolver os problemas organizacionais. Fayol enuncia 14 princípios já citados aqui. Os demais autores são menos ambiciosos e propõem uma quantidade menor. Pode ver que os outros citaram bem menos. Né? Apreciação crítica da teoria clássica. As críticas à teoria clássica são numerosas. Todas as teorias posteriores da administração se preocuparam em apontar falhas, distorções e omissões nessa abordagem que representou durante várias décadas o figurino que serviu de modelo para as organizações. As principais críticas à teoria clássica são quais agora? Vamos ver. 1. A abordagem simplificada da organização formal. Os autores clássicos concebem a organização em termos lógicos, formais, rígidos e abstratos, sem considerar seu conteúdo psicológico e social com a devida importância. Limitam-se à organização formal, estabelecendo esquemas lógicos e pré-estabelecidos, segundo os quais as organizações devem ser construídas e governadas. Né? Tu viu que é bem simples, né? Nesse sentido, são prescritivos e normativos. Como o administrador deve conduzir-se em todas as situações através dos processos administrativos e os princípios gerais que deve seguir para obter a máxima eficiência. A preocupação com as regras do jogo é fundamental. Sem dúvida, a preocupação com a estrutura da organização constitui uma substancial aplicação do objeto de estudo da TGA, que é a Teoria Geral da Administração. Certo? A microabordagem no nível individual de cada operário com relação à tarefa é enormemente ampliada no nível da empresa como um todo em relação à sua estrutura organizacional. Certinho, então? 2. Ausência de trabalhos experimentais. A teoria clássica pretendeu elaborar uma ciência de administração para estudar e tratar a administração, substituindo o empirismo e a improvisação por técnicas científicas. Porém, os autores clássicos fundamentam seus conceitos na observação e no senso comum. Seu método é empírico e concreto, baseado na experiência direta e no pragmatismo, e não confrontam a teoria com elementos de prova. Certo, pessoal? Extremo racionalismo na concepção da administração. Os autores clássicos se preocupam com a apresentação racional e lógica das suas proposições, sacrificando a clareza das suas ideias. O abstracionismo e o formalismo são criticados por levarem a análise da administração à superficialidade, à supersimplificação da administração com um conjunto de princípios universalmente aplicáveis. Provocou a denominação escola universalista. Teoria da máquina. A teoria clássica recebe a denominação de teoria da máquina pelo fato de considerar a organização sob o prisma do comportamento mecânico de uma máquina. A determinadas ações ou causas decorrem determinados efeitos ou consequências, dentro de uma correlação determinística. A organização deve ser arranjada tal como uma máquina. Certo? Os modelos administrativos correspondem à divisão mecanicista do trabalho, em que a divisão do trabalho é a mola do sistema. A abordagem mecânica, lógica e determinística da organização foi o fator que conduziu erradamente os clássicos à busca de uma ciência da administração. Certo? A abordagem incompleta da organização. Então, tal como aconteceu com a administração científica, a teoria clássica preocupou-se apenas com a organização formal, descuidando-se da organização informal. O foco na forma e a ênfase na estrutura levaram a exageros. A teoria da organização formal não ignorava os problemas humanos da organização, porém não conseguiu dar um tratamento sistemático à interação entre pessoas e grupos informais, nem aos conflitos intra-organizacionais e ao processo decisório. Então, isso tudo gerou uma porção de problemas lá, né, pessoal? A abordagem de sistema fechado. A teoria clássica trata a organização como se ela fosse um sistema fechado, composto de algumas variáveis perfeitamente conhecidas e previsíveis, e de alguns aspectos que são manipulados por meio de princípios gerais e universais. Contudo, apesar de todas as críticas, a teoria clássica é a abordagem mais utilizada para treinamento de neófitos em administração.
pois permite uma abordagem sistemática e ordenada. Também para a execução de tarefas administrativas rotineiras, a abordagem clássica disseca o trabalho gerencial entre categorias compreensíveis e úteis. Os princípios proporcionam guias gerais e permitem ao administrador manipular os deveres do dia a dia de seu trabalho com confiança, mantendo essa filosofia dos trabalhadores básicos da administração. A escola clássica permite uma abordagem simplificada. Sem mudar a sua base, ela pode absorver novos elementos como fatores adicionais em sua filosofia. Certo? Vamos agora então fazer alguns exercícios aqui então para a gente testar e ver como é que foi essa aula aí, para a gente ver como é que a gente vai estar preparado na prova, né? Sobre a evolução das teorias administrativas, é correto afirmar: a administração como ciência surgiu com os grandes projetos do Oriente desde 4000 a.C., como é o caso das pirâmides do Egito e dos projetos... Não, pessoal. Não foi, tá? Isso aí é coisa de 100 anos atrás, tá? As práticas gerenciais empregadas no passado contribuíram fortemente para a criação de teorias que são utilizadas na administração das organizações atuais. Perfeito, essa é a nossa resposta correta, tá? As teorias e as técnicas administrativas utilizadas atualmente pelas organizações são todas oriundas de estudos de renomados pesquisadores realizados na última década. Não, né? Isso aí já é coisa de muitos anos, né? As ideias relativas à democracia, à ética, à qualidade e ao método científico constituem o marco da administração como ciência. Não, ali é a parte do Taylor e Fayol aí, é essa parte aqui então. Então não é, a letra D também está errada, a resposta é a letra B. Vamos para 2? Dotar uma empresa ou órgão público de tudo o que é necessário para seu funcionamento, como matérias-primas, utensílios, capital e pessoas, é a função de administração definida por Fayol como organizar, né, pessoal? Organizar é a nossa resposta correta. 3. Os 14 princípios gerais da administração sugeridos por Fayol é que ainda são considerados pela maioria dos administradores. Tem entre eles um que determina que os trabalhadores nas organizações deveriam receber ordens de um gerente somente, para evitar conflitos e mal-entendidos. Esses princípios é da unidade de comando. Resposta letra A. Unidade de comando. Tá certo? Senão fica muito cacique para pouco índio. Certinho? Então, pessoal. Então, com isso a gente encerra a aula de hoje. Continue focado e até a próxima aula. Muito obrigado.